Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, esse vídeo de hoje, eu estava vendo no YouTube uns vídeos e eu vi um rapaz, até sincero por sinal, irmão católico, tentando explicar que a pedra que Jesus comenta em Mateus 16 é Pedro. E infelizmente ele está errado. Muitas pessoas, infelizmente, elas pegam um versículo e tentam explicar muitas coisas em cima de um versículo. Outras pessoas gostam de pegar do grego, do hebraico, não sei, de outro idioma, para explicar um versículo isolado. Muitas vezes não precisamos abrir outra tradução, ou hebraico, ou grego. Basta procurar na própria Bíblia o que a Bíblia fala. É muito simples. A Bíblia vai falar sobre ela mesma. O maior erro dos religiosos, estudiosos ou da teologia é tentar explicar coisas da Bíblia tirando a Bíblia. Vou dar um exemplo aqui para você. O arrebatamento da igreja vai acontecer antes da praga ou depois da praga? A Bíblia diz que é depois. Acabou. Mas eles têm dentro da teologia o pensamento de pré-tribulação e pós-tribulação. Se existe isso, então a teologia não estuda a Bíblia. Estuda qualquer coisa. Porque se a Bíblia diz que é depois. Então você entende que tem esses pontos. Então vamos ver o que Jesus fala em Mateus 16, versículos 13 a 18. E depois abrir a Bíblia para ver o que a Bíblia fala sobre esse mesmo texto. Vamos lá? Mateus 16, versículo 13 a 18 dizem assim: E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem ser o Filho do Homem? Jesus chegou por discípulos, eles estavam sozinhos. E aí, o que estão dizendo que eu sou? Olha só o versículo 14. Eles disseram, uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, um dos profetas. 15. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. E também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Quando você lê aqui, muitas pessoas entendem que Jesus está dizendo que Pedro é a pedra, mas não é isso. Perceba que ele diz: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus não disse: Tu és Pedro, e sobre você vou edificar a minha igreja. Jesus falou de uma pedra. Quem é essa pedra? Não, mas você tem que entender. Não tem que entender nada. É só abrir a Bíblia e ver o que a Bíblia diz quem é a pedra. É simples, irmãos. Não tem mistério. Vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 10, versículo 11, versículo 12 dizem assim: Seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Aqui está dizendo que Jesus é a pedra. Aqui não está dizendo que Pedro é a pedra. Então as pessoas estão confusas, por quê? Porque não estão lendo a Bíblia. Estão lendo o dogma, estão lendo o que a igreja ensina, a tradição, tudo isso que é diabólico, que não está na Bíblia, a pessoa segue. Mas Bíblia a pessoa não procura. Nada contra os irmãos católicos, eu amo os católicos, tenho muitos amigos católicos, mas as pessoas têm que tomar muito mais cuidado que na hora de sair pregando por aí. Eu nem falo tanto dos evangélicos porque não tem tanta diferença entre evangélico e católico nesse ponto não, porque a maioria também não lê Bíblia. Só repete o que é ensinado. É isso que é muito triste. Mas eu amo vocês. Não se preocupe, vocês estão no meu coração e minhas orações. Eu amo vocês. Isso é uma crítica para você crescer espiritualmente. Romanos capítulo 9, versículo 33 está assim:
como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Todo aquele que não crer nela não será confundido. Todo aquele que crer nela não será confundido. Então aqui, mais uma vez, essa pedra é Jesus. Claro, recebe outros nomes porque as pessoas não acreditavam em Jesus, dependendo da posição. Então aqui nós vemos, mais uma vez, que a Bíblia está dizendo que Jesus é a pedra. Então, se a Bíblia já disse 2 vezes que Jesus é a pedra, por que os católicos continuam insistindo que é Pedro? Por que a Igreja Católica lá em cima da sua liderança não fala: gente, erramos. Desculpa, gente, não é Pedro. Foi uma interpretação errada feita no século tal, no ano tal. Pedimos perdão e vamos consertar. O que custa? É muito triste ver isso, sabe? É muito triste. É muito triste mesmo. Muito triste. Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Mais uma vez a Bíblia dizendo que Jesus é a pedra. Infelizmente, muitas pessoas, principalmente também muito protestantes, né, defende uma doutrina em cima de um único versículo. Ou pior, um versículo adulterado, ou um comentário bíblico, que existe na Bíblia, alguns versículos traduzidos errados. Existe também comentário bíblico que a pessoa defende em cima disso. E eu estou falando de pastores, estudiosos, teólogos. Né? É triste ver isso. Vamos lá. Para encerrarmos, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8 diz assim: por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, e para que também foram destinados. Isso aqui é muito importante. Nesse momento, o apóstolo Pedro, ele mostra quem é a pedra. E por que a pedra tem vários nomes? É isso que temos que entender. Irmãos, é Bíblia na Bíblia, só a Escritura. Não precisa surgir, não precisamos de filosofia, não precisamos de teologia, nada. É só Bíblia na Bíblia. Vamos entender. Primeiro, a pedra principal. Jesus. Jesus é a pedra. Mas ela é pedra de esquina. Ela também diz aqui, é pedra de escândalo. Se você crê em Jesus, perfeito. Você é a pedra de esquina. Se você não crê em Jesus, você é a pedra de tropeço. Não é só crer, não crer. É ser desobediente. Se você não obedece à Bíblia, Jesus é a pedra de tropeço e rocha de escândalo. É isso que as pessoas não entendem. Ah, eu obedeço a Jesus. Como? Se você não lê a Bíblia. Ah, eu obedeço a Jesus. Você guarda os mandamentos? Você guarda a Torá? Você guarda o que Jesus manda guardar? Ir para a igreja não significa ser salvo. Não significa. Os fariseus, saduceus, iam todo dia, quando tinha culto, e perderam a salvação porque não se arrependeram. O arrependimento é genuíno. Meus irmãos, que Deus abençoe. Um ósculo santo a todos. Até nosso próximo encontro.